E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Igor e neste vídeo eu vou descomplicar para você a ideia de limites que você vê logo inicialmente lá no cálculo 1, que assusta muita gente e acaba trazendo um índice alto de reprovação. Mas a ideia por trás de limites é uma ideia muito simples, você vai entender neste vídeo agora. A definição formal ela é realmente um pouco complicada, só que você não precisa, a não ser que você seja matemático, ou se você quiser ser matemático, aí você vai precisar aprender mesmo a definição de limites. Mas se você quer fazer apenas a matéria de cálculo 1, faz algum outro curso, você não precisa da definição de limites. Você precisa aprender a intuição por trás e a fazer os cálculos. Eu vou te mostrar aqui a definição, só para você ter uma ideia do que é um limite, né, pela definição, e depois a gente vai para a parte de descomplicar. Então, digamos que você tem uma função dos números reais, Aí você toma um x0, né, um elemento lá nos números reais, e você quer olhar para o limite dessa função quando x tende a x0. Então a gente escreve assim, limite de f de x quando x tende a x0. Então a gente diz que o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L se para todo epsilon maior que zero existe delta maior que zero, tal que se zero é menor que o módulo de x menos x0, que é menor que delta, então f de x menos L é menor do que epsilon. Essa é a definição formal de limite. Aí você pode olhar e pensar, poxa, que negócio cabuloso, né? E realmente assusta um pouco. Só que a notícia boa que eu tenho para lhe dizer é, se você não for matemática, você não precisa disso daqui. Isso daqui você vai se aprofundar lá no curso de matemática e análise. Mas para quem quer fazer apenas a matéria de cálculo, a definição formal de limite, ela assusta. Só que ela tem uma intuição muito legal por trás. E não é difícil você pensar na intuição de limite. Então vamos lá descomplicar isso daqui agora. Vamos pegar um plano cartesiano, onde aqui é R e aqui é R, né? Os números reais. Beleza. Aí aqui eu tenho um x0. E aqui eu tenho uma função f. Beleza. O que a ideia de limite está trazendo para mim? Que se o limite dessa função quando x tende a x0 for igual a L, então sempre que eu me aproximar de x0, aqui no domínio, eu vou me aproximar de L na imagem. Então, se eu pego um ponto aqui e aplico a f, eu vou cair em um ponto aqui, próximo de L na imagem. É isso que essa definição está tentando dizer. Que quanto mais eu chego próximo de x0, mais a imagem de x pela f se aproxima de L. Então isso aqui é para você entender a ideia por trás dessa definição. Agora vamos facilitar ainda mais. Vamos ver um exemplo realmente concreto disso daqui, né? Então, vou colocar alguma função conhecida para a gente fazer essa análise. Então, uma função muito conhecida que a gente vê no ensino médio é a função x ao quadrado. Então você tem aqui a função y igual a x ao quadrado, por exemplo. Vou chamar de f de x, que a gente está usando f de x. f de x igual a x ao quadrado, é essa função. Beleza. Aí eu quero saber, qual o limite, então vou botar aqui, qual o limite de x ao quadrado quando x tende a 2? Eu pego aqui o número 2. Beleza. Qual o limite de x ao quadrado quando x tende a 2? O que acontece com x ao quadrado quando x se aproxima de 2? A gente pode ver que esse limite é igual a 4. Porque quanto mais o x chega perto de 2, mais x ao quadrado chega perto de 4. Vamos lá para você entender isso.
Se eu faço 1 ao quadrado, isso dá 1, né? Aí eu faço 1,5 ao quadrado, isso aqui dá 2,25. Aí eu vou aumentando, digamos, eu faço 1,8 ao quadrado, aí isso aqui vira acho que 3,6 alguma coisa. Quanto mais eu me aproximo de 2 e elevo ao quadrado, mais o resultado se aproxima de 4. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Então o limite de x ao quadrado quando x tende a 2, quando x chega perto de 2, dá igual a 4. O 2 está aqui. E aqui é o 4. Então, quanto mais próximo de 2 eu tiver, mais próximo de 4 a minha imagem pela função f vai estar. Por isso que o limite de x ao quadrado quando x tende a 2 dá igual a 4. E você pode repetir isso para a função que você achar mais interessante. Por exemplo, x ao cubo. O que é que acontece quando x tende a 2? A gente pode analisar isso aqui também. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a função x ao cubo. A função x ao cubo, ela tem essa cara. F de x igual a x ao cubo. Beleza. Qual o limite de x ao cubo quando x tende a 2? O que é que acontece quando você eleva os números que estão próximos de 2 ao cubo? Quando você eleva o 2 ao cubo, o que é que acontece? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Logo, o limite de x ao cubo quando x tende a 2, quando x chega perto de 2, é 8. Porque se você pega, por exemplo, 1,9 e eleva ao cubo, isso vai dar perto de 8. Isso vai dar próximo de 8. Aí você pega 2,1, eleva ao cubo, isso vai dar próximo de 8. Então, quando o x está bem próximo de 2, quando você eleva ao cubo, o x ao cubo, né, ele fica bem próximo de 8. Então, o limite de x ao cubo quando x tende a 2 é igual a 8. Então, essa é a ideia por trás. Eu quis fazer o mais simples possível. A gente pode conversar mais sobre limites depois, porque você tem limites também, você tem ideia de limites quando a função não está definida em um determinado ponto. Então, você fica um pouco mais confuso na hora de calcular o limite com o x tendendo àquele ponto. E aí tem muito mais coisa que dá pra gente falar depois. Mas, assim, para descomplicar a ideia de limites, eu acho que isso aqui está o suficiente. Beleza? Valeu e um grande abraço.